Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakbalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! No último dia 25 de agosto de 2023, a CBF reconheceu o Atlético Mineiro como campeão brasileiro de 1937, abrindo precedentes para que outros clubes busquem reconhecimento de títulos nacionais. E no vídeo de hoje a gente te explica todos os detalhes do campeonato reconhecido pela CBF, aumentando as suas galerias de títulos. O reconhecimento de campeão brasileiro de 1937 se deu, pois o Atlético Mineiro foi campeão da Taça dos Campeões Estaduais de 1937, competição que reunia os principais clubes campeões estaduais do ano anterior, a maioria deles já profissional, e o Atlético precisou de 6 jogos para ser campeão. Para começarmos a entender como foi dividido o Campeonato Brasileiro de 1937, é importante frisarmos como era a divisão regional do Brasil, já que as regiões do Brasil eram divididas em região setentrional, onde está basicamente a norte da atual divisão, a norte oriental, que pega muito do nordeste brasileiro atual, a região oriental, a central, e a parte sul, incluindo São Paulo, era chamada de meridional, e o Distrito Federal era a cidade do Rio de Janeiro, sede do governo brasileiro, o que fazia com que o estado que conhecemos hoje como Rio de Janeiro tivesse 2 campeonatos. O campeonato da cidade do Rio de Janeiro e seu entorno era chamado de Campeonato Carioca, e o campeonato do estado do Rio de Janeiro, tirando a região do Rio de Janeiro cidade, era conhecido como Campeonato Fluminense. Portanto, o que a gente conhece como Rio de Janeiro hoje tinha 2 campeões estaduais. Os participantes da Taça dos Campeões Estaduais de 1937 foram a equipe do Fluminense, campeão carioca, ou seja, da cidade do Rio de Janeiro, a Portuguesa, campeã paulista, o Atlético Mineiro, campeão mineiro, o Rio Branco, campeão do Espírito Santo, capixaba, o Sport Clube Aliança, que era campeão do estado do Rio de Janeiro, era campeão fluminense, e o convidado, que era a Liga da Marinha, que tinha sede na cidade do Rio de Janeiro, já que ele ficava toda a Força Armada Brasileira, por se tratar do Distrito Federal. A Taça dos Campeões Estaduais de 37 começou com 2 fases preliminares. Na primeira, em jogo único, o Aliança enfrentou a equipe da Liga da Marinha e perdeu. Foi eliminado no primeiro jogo, 2-0 para a Liga da Marinha, gols de Paranhos e Aldo, a Liga passando à próxima fase. Na segunda fase, a Liga da Marinha enfrentou a equipe do Rio Branco do Espírito Santo, e dessa vez a equipe capixaba venceu 2-0 também. Gols de Caxambu 2 vezes, passando a fase de grupos, que seria composta por 4 equipes. A então fase de grupos, que definiria o campeão da Taça dos Campeões Estaduais, foi composta pela equipe do Fluminense, a Portuguesa, do Rio Branco e a equipe do Atlético Mineiro. Agora a gente vai falar para vocês, jogo a jogo, do campeão, que foi o Atlético Mineiro dessa edição. Eles começaram tomando uma sonora goleada da equipe do Fluminense, jogando no estádio das Laranjeiras. Fluminense fez 6-0 no Atlético, 2 gols de Russo, 1 de Romeu e um hat-trick de Hércules deram números finais ao jogo, começando muito mal aquele que seria o campeão da edição. No segundo jogo, o Atlético também sofreu e apenas empatou com a equipe do Rio Branco. O resultado final do jogo foi 1-1. Gol de Pereira para a equipe capixaba e Alfredo Bernardino fez o gol do Atlético, o primeiro ponto da equipe mineira, que dali pra frente só venceu na competição. A primeira vitória veio em cima da equipe da Portuguesa, campeã paulista, e com o pôquer do então artilheiro paulista, fazendo 4, e Duílio contra, fez o 5º gol do Atlético Mineiro. Resultado final: Atlético Mineiro 5, Portuguesa 0.
Nos jogos do retorno, o Atlético Mineiro venceu a equipe do Fluminense dando troco pelo placar de 4-1. 2 gols de Nicola, outro gol de Alfredo Bernardino e Paulista fechou o placar. Um Vicentino descontando para a equipe do Fluminense. E o Rio Branco, que havia empatado o primeiro jogo com o Atlético, tomou outra goleada. Agora foi 5-1 para o Atlético. Guará fez o primeiro. Paulista fez 2 vezes. Nicola e Bazzoni também marcaram para a equipe mineira. E Lacínio descontou para a equipe capixaba. E com esse resultado, o Atlético já era campeão do torneio de 1937. E cumprindo tabela num campeonato esquisito em que o Atlético jogou as 2 rodadas depois de todo mundo ter encerrado a sua participação. A equipe mineira bateu a Portuguesa pelo placar de 3-2, com gols de Guará e Paulista fazendo 2 vezes e descontando para a Portuguesa Aurélio e Heitor, abrindo margem na primeira colocação do Campeonato Brasileiro de 1937. A classificação final da competição ficou com o Atlético Mineiro em primeiro, com 9 pontos. Lembrando que naquela época uma vitória valia 2 pontos, o empate 1 ponto e derrota nenhum. O Atlético fez 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O vice-campeão brasileiro então foi o Fluminense, que fez 6 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas na competição. Já o terceiro colocado foi a equipe do Rio Branco, com 5 pontos na competição. 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E a Portuguesa foi a última colocada, com 4 pontos ganhos, 2 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. O artilheiro da competição e primeiro artilheiro brasileiro agora é Paulista do Atlético Mineiro, que naquela competição em 6 jogos marcou 8 gols. A equipe do Atlético Mineiro de 1937 do técnico Floriano Peixoto era composta por Cafunga no gol, goleiro que ficou 20 temporadas no Atlético. A defesa tinha Florindo e Kim. Do meio jogavam Zezé Procópio, Lola e Bala. E no ataque principal era Paulista, Alfredo Bernardino, Guará, Nicola e Rezende. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!